pessoal, tudo bem? Para quem já esqueceu, eu sou o professor Luca, de gramática. E bom, nessa aulinha aqui no período de férias, espero que estejam todos aproveitando muito bem essas férias. Vou dar continuidade àqueles exercícios, né? Faltam alguns exercícios para a gente terminar ali na reta final do semestre. Então é bom que a gente embala tudo agora e resolve tudo de uma vez, certinho? Vamos continuar naquele mesmo esquema que vocês gostaram, aparentemente, ali, de a gente ler a questão, tudo mais, dar aquele minutinho, 2 minutinhos, tudo mais para fazer, e depois a gente explica de vez, certo? Então eu vou ler a questão aqui para vocês, as questões que a gente tem. E vocês pausam um tempinho, cronometram quanto vocês conseguiram fazer, se é conseguiram fazer, se conseguiram chutar, vocês vão na tática de vocês. E daí eu faço a explicação, certo? Então vamos lá. Primeira questão é a questão de 2024 da Unicamp. Questão 5. O texto a seguir é um trecho da canção Pantanal, que foi tema da abertura da novela com o mesmo nome, exibida originalmente pela TV Manchete em 1990 e regravada pela TV Globo em 2022. Vou ler o textinho aqui. Lendas de raças, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil. Contam os índios de deuses que descem do espaço no coração do Brasil, redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois. Fim do milênio, resgate da vida, do sonho do bem. A terra é tão verde e azul, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Nesse trecho da canção, podemos identificar repetição de advérbios que indicam a mesma circunstância de tempo e de lugar para produzir um efeito de redundância a respeito da luta pela terra. Letra B. Indeterminação do sujeito com verbo na terceira pessoa do plural para produzir um efeito de incerteza quanto ao papel das futuras gerações. Letra C. Atribuição de características positivas por meio de substantivos que indicam cores para produzir um efeito de otimismo na preservação da natureza. Ou letra D. Encadeamento sucessivo de termos ligados por preposição para produzir um efeito de continuidade temporal quanto à condição do planeta. Essa aqui é uma questão considerada difícil pela Unicamp. Se não me engano, 40% das pessoas acertaram, mas ficou bem dividido, sabe? Ficou bem 20 para a letra A, 20 para a letra B, sabe? Ficou bem divididinho essa questão. Então, vamos fazer do mesmo jeitinho. Vocês pausem o tempo aí, leiam a questão e cronometrem. Vamos ver quanto tempo vocês conseguem fazer. Certinho? Passar desse tempo, espero que vocês tenham conseguido fazer. Vamos para a explicação. Que nem a gente fez na aula. Vamos começar da letra A e a gente explica até achar a mais certinha. Letra A. Repetição de advérbios que indicam as mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, para produzir um efeito de redundância a respeito da luta da Terra. Tá bom. A gente já aprendeu o que é advérbio, a gente viu todos os advérbios, que indicam as circunstâncias de tempo e de lugar. A gente tem poucos advérbios até nesse texto, né? Não tem tantos. Tem aqui, ó, o do espaço, tem esse depois, esse outro depois, isto bem. Então são poucos advérbios. Isso já dá um indício de que talvez o forte desse texto, que nem a gente passou por outras questões, o forte desse texto que chama atenção não é a repetição de advérbios. Mas mesmo assim, repetição de advérbios que indicam a mesma circunstância de tempo e de lugar. Ó, a gente achou dois depois, então vamos fazer com eles. Redescobrindo as Américas 500 anos depois. Lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois. Dá para perceber que, embora seja o mesmo vocábulo, eles estão se referindo a momentos diferentes, certo? Aqui fala que é a mesma circunstância de tempo. Aqui, justamente, a gente está em tempos diferentes, né? Redescobrindo as Américas 500 anos depois. A gente está falando de 500 anos depois, mas relacionado ao passado, certo? Relacionando lá ao período que foi descoberto o Brasil e tudo mais. Esse lutar com unhas e dentes para termos direito a um depois já está se referindo ao futuro, ao que vai vir depois da gente, certo? Então a gente já mata que não é a letra A, por justamente a gente ter dois vocábulos, dois advérbios de tempo, que são iguais, mas não são de mesma circunstância, certinho? Então a gente matou tanto na parte, não é chamativo os advérbios nesse texto, que já daria para ter matado, mas a gente também matou, né, na prática que temos dois vocábulos iguais e que não são de mesma circunstância. Vamos para a letra B? Indeterminação de sujeito com verbo na terceira pessoa do plural. Vamos lá, verbo da terceira pessoa plural para produzir um efeito de incerteza quanto ao papel das futuras gerações. Vamos para caçar também? A gente não tem tantos verbos aqui na terceira pessoa do plural. Pelo que eu consigo encontrar aqui, ó, temos esse contam, lembrando, verbo da terceira pessoa plural. Terceira pessoa são ele, ela, eles, elas, certo? Plural, então, eles, elas. E a indeterminação. Só que aqui, ó, a gente tem o quê? De verbo na terceira pessoa do plural. Esse contam e esse descem, certo? Só que aqui na frase, acho que a gente já mata de vez, né? Contam os índios. A gente sabe exatamente quem está contando, né? Então não tem como ser indeterminado. Muito pelo contrário, né? Ele é determinado simples e a gente sabe que são os índios. O mesmo aqui acontece pro descem, né? Contam os índios de deuses que descem. Quem descem? Esse que aqui, pronome relativo, é o sujeito, mas está referenciando diretamente os deuses. Então também a gente sabe que quem está descendo são os deuses e quem está contando são os índios. Então não tem determinação nenhuma aí, né? Matamos, então, que não é a letra B, porque não tem determinação de sujeito. Pelo contrário, a gente é determinado e simples. Letra C. Atribuição de características positivas por meio de substantivos que indicam cores, para produzir um efeito de otimismo na preservação da natureza. Também você olha essa questão, o que mais chama a atenção desse texto não vai ser cor para você, né? Porque o cor está chamando otimismo. Mas vamos lá. Características positivas por meio de substantivos que indicam cores. O que a gente tem que indicar cor? Esse verde
e esse azul, certo? A terra é tão verde e azul. Só que se a gente pegar essa frase, esse verde e azul, ele não está sendo substantivo, né? Ele não está caracterizando a forma que a terra é. A terra é tão verde e azul. A gente está dando uma característica, a gente está dando uma qualidade para a terra. Então, começa que esse verde e azul são, então, adjetivos, né? Não substantivo, porque estão dando qualidade à terra. E mesmo assim, a atribuição de característica positivo para substantivo já poderia matar ali. Para o efeito de otimismo na preservação de natureza. Se eu falo para vocês, vamos ver só a questão do otimismo. Se eu falo para vocês que a Terra é verde e azul, eu tiro esse tão. Ela fica otimista? Tipo, vocês têm algum. Não remete a nada, né? Tão grandioso assim. A gente só está dando qualidade, né? A Terra é verde e azul. Só que quando a gente coloca justamente esse tão verde e azul, a gente vê, opa, então quer dizer que é alguma coisa especial ser verde e azul. Mas justamente pela presença desse tão, que é o advérbio de intensidade, né? A gente está intensificando a forma que a Terra é. Então, ela também, nossa frase, que dá o sentido de otimismo, ela que aumenta, engrandece o sentido da Terra ser verde e azul. Não esses adjetivos. Certinho? Então, até matamos aqui a parte do otimismo e a do substantivo. Então, também não é a letra C. Vamos ver a letra D para ver se está certo. A Unicamp enganou nós. Encadeamento sucessivo de termos ligados por preposição para produzir um efeito de continuidade temporal quanto à condição do planeta. Então, vamos lá. Ligados por preposição, certo? Então, a gente vai procurar preposição e que causam um efeito de continuidade temporal, ou seja, que avançam no tempo, quanto à condição do planeta. Aqui na última frase do nosso texto, acho que fica bem na cara, assim, quando vocês estiverem lendo tudo mais no meio da prova, vai ficar bem marcado isso para vocês. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão. Vocês lendo já vai chamar isso atenção, né? É o que eu falei nas outras questões que a gente passou, né? Tipo, principalmente Unicamp, que é aquela questão, tem uma resposta mais certa que a outra, várias vezes ela faz isso. Uma questão sempre vai, uma resposta livre sempre vai chamar mais a atenção da gente, né? Então é isso que a gente tem que procurar. Então, ó, os filhos dos filhos, aqui ó, dos temos a preposição, dos filhos temos a preposição, dos nossos filhos temos outra preposição. O que isso indica? Beleza, chama um monte de preposição aí. Tá. Quando eu falo que são os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, a gente já não está jogando que vai ser uma coisa lá para frente, lá para o futuro, porque está tão distante da gente que os filhos dos filhos dos filhos lá para frente, o filho de alguém verá a condição do planeta que será tão verde, tão azul, que vai resgatar a vida, o sonho do bem. Então a gente tem um encadeamento sucessivo, ou seja, a gente tem várias proposições aqui que estão indicando para a gente uma continuidade temporal que vai ser lá na frente e que eles verão, os filhos verão a condição do planeta que será melhor. Certinho? Deu para entender? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida, vocês mandam para mim, beleza? Vamos lá seguir então com a próxima questão. Bom, continuando nossa aulinha aqui, essa aqui é uma questão da Unesp de 2021, se não me falha a memória, e é a última questão que a gente viu em aula, né, que deu tempo só de responder, não deu tempo da explicação. Mas vamos lá. Questão 15. Para a formação do neologismo vivimento, o narrador recorreu ao mesmo processo de formação de palavra observado em A. Desemendo, B. Velhice, C. Denúncia, D. Reverte ou E. Adiante. Então vamos lá. Nesse momento de novo, para aí o que você está fazendo, cronometra o tempinho que vocês conseguem fazer. E daí a gente vê se tá certo, beleza? Então todo mundo parou, todo mundo acertou. E agora vamos explicar. Bom, vivimento. Vivimento, neologismo, então a gente viu o processo de formação de palavras ali. Significa o quê? Vivência, né? Alguma coisa que já passou, uma experiência que a pessoa viveu, o vivimento dela, certo? Qual é o processo de formação dela? A gente tem a palavra vivimento. Dentro dela a gente tem o quê? Viver, que nem eu falei, coisa de viver, de vivência, mais mento, certo? Minha letra é feia, viu? Mas isso aí você já sabe. No computador, então. Podemos concordar, então? Vivimento, viver, mais mento, que indica vivência. Certinho? Então, beleza. O que é isso aqui que a gente acabou de ver? Processo de sufixação, certo? A gente tem a palavra primitiva viver e adicionou depois dela o sufixo mento. Então, processo de derivação por sufixação. Agora, só basta a gente procurar aqui nas nossas alternativas. A palavra desemendo. O que significa? A gente tem o des, que indica sentido contrário, né? Tipo, leal, desleal. Humano, desumano. Então a gente tem um prefixo, mais a palavra emendo, né? Que reparar coisa, unir, emendar alguma coisa. Então a gente tem a palavra primitiva, emendo, e a gente tem um prefixo que indica que não está emendando no caso, né? Desemendo. Só que por a gente ter um prefixo, a gente tem um processo de prefixação, certo? Então a letra A não é. Velhice. Velhice o que é? Velho mais ice, certo? Bem basiquinho, essa questão é bem velho mais ice.
que indica pra gente velhice? Indica estado, né? Qualidade. Ai, chatice, é velhice, meiguice, tá indicando o estado de alguma coisa, né? Então a gente tem a palavra velho, mais o sufixo ice. Isso aqui, então, se a gente tem a palavra primitiva e alguma coisa que vem depois, a gente tem um processo de sufixação. Certinho? Já matamos a questão, certo? Achamos já uma que é sufixação igualzinha à palavra vivimento. Mas vamos ver as outras só para conferir? Mas porém a gente já podia ter marcado, vocês ó, já podia ir para a próxima. Mas vamos lá. Denúncia. Denúncia vem da palavra o quê? Denunciar, certo? Do verbo denunciar. Denunciar. Perfeito. Vocês lembram que tem o processinho de derivação por regressão? Uma palavra regressiva, que é justamente quando a gente perde fonema, perde letras, e a gente, por consequência, a gente cria um substantivo, certo? Então a gente tem a palavra denunciar, a gente arrancou esse R aqui, piu, deixou de ser verbo, virou, botamos aqui um acentinho, virou um substantivo denúncia. Então a gente mudou a classe de palavras e reduziu a quantidade de letras. Então esse aqui é um processo de derivação por regressão. Aqui reverte. Vamos lá. Reverte vem de reverter. Em primeiro momento a gente poderia pensar, nossa, então reverte, reverter, perdi letra ali, a letra R, e também é regressão, certo? Mas não, porque a gente tem que lembrar que a palavra, o verbo verte, existe, certo? É uma coisa. Tanto que a gente tem a palavra inverter, converter, subverter, certo? Então, nesse caso, a gente tem a palavra verte, né, o verbo verte, verte as lágrimas, a água verte a nascente, ou verte pode ser traduzir, de verter o texto para português. Então, isso aqui é um verbo que existe. E, então, a gente tem o verte, verter, né? E a gente tem a adição de uma coisa antes, o re. O que o re dá ideia pra gente? Dá ideia de refazer alguma coisa, né? Refazer, eu até falei, ó. De fazer algo de novo, né? De repetir, repetição, repetir alguma coisa. Então, a gente tem o verbo verter e tem um prefixo que está indicando pra gente a repetição de algo. Só que justamente tem um prefixo. Então, a gente tem a palavra primitiva e algo que vem antes. Aqui a gente tem um processo de prefixação. Certinho? Deu para entender? Isso aqui meio que seria uma pegadinha, mas se a gente, por exemplo, vai de baixo para cima, inverte a hora que a gente está vendo, a gente poderia cair nessa pegadinha, mas a gente já matou velhice de cima para baixo, então simbora. Adiante, a última para acabar. Adiante é o quê? Temos a palavra diante, certo? Que indica perante algo, né? Diante de tal pessoa, diante de alguma coisa, então a gente tem a palavra diante. Daí, o que a gente tem na nossa palavrinha? A gente tem esse A antes, né? O que o A implica pra gente? Indica alguma coisa também à frente, mas pode ser à frente no futuro, à frente de fisicamente, né? Então pode ser, eu moro alguns metros adiante. Vamos resolver isso lá para frente, vamos resolver isso adiante. Indica alguma coisa de avanço, né, de futuro e não só o perante que o diante tá. Então a gente tem aqui a palavra primitiva, que significa uma coisa, a adição de um prefixo que mudou o significado dela, e a gente tem justamente algo que vem antes. Então aqui também um processo de prefixação. Certinho? Essa aqui, se alguma dúvida também, só manda pra mim, viu? Mas acho que essa aqui todo mundo matou de cara, né? Letra B, velhice. Bom, continuando para a próxima questão, peguei direto aqui do PDF da Unesp de 2021, para ficar mais fácil de ler esse texto, porque ele é chatinho, né, um pouco grandinho. Mas aí a gente vai responder a questão 2 e a questão 3 e bora lá então. Para responder as questões de 2 a 6, leia o trecho do conto Prefácio Hipotrélico que integra o livro Tutameia de João Guimarães Rosa. Então bora lá ler o textinho. Ao hipotrélico. O termo é novo, de impesquisada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas do significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático, sengrençante e imprisido, ou, talvez, vice-dito indivíduo pedante, importuno agudo, falto de respeito para com a opinião alheia. Sob mais que, tratando-se de uma palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente à própria existência. Somos todos nesse ponto um tento ou cento hipotrélicos, salvo excepto um neologismo Oi, gente, peraí. Um neologismo confunde, quase ofende. Perspica-nos a inércia que soneja em cada canto do espírito, e que se refestela com os bons hábitos estadados. Se é que um não se assuste, saia todo o mundo a empinar vocábulos seus. E onde é que se vai dar com a língua tida e herdada? Assenta-nos bem a modéstia achar que o novo não valerá o velho. Ajusta-se à melhor prudência relegar o progresso no passado. Já outro, contudo respeitável, é o caso enfim de hipotrélico, motivo e base desta fábula diversa e que vem do bom português. O bom português, homem de bem e muitíssimo inteligente, mas que quando ou quando neologizava segundo suas necessidades íntimas.
Ora, pois, numa roda dizia ele de algum cicrano terceiro ausente. E ele é muito hipotrélico. Ao que o indesejável maçante, não se contendo, emitiu o veto. Olha, meu amigo, essa palavra não existe. Parou o bom português a olhá-lo, seu tanto perplexo. Como? Ora, pois eu estou a dizer. É, mas não existe. Aí o bom português, ainda meio enfigadado, mas no tom já feliz de descoberta e apontando para o outro, peremptório, o senhor é hipotrélico. E ficou a vendo. Bom, esse texto, deu pra ver que até eu tive dificuldade para ler. Textinho chatinho, mas o que a gente tira desse texto? Que esse hipotrélico, o que significa alguém hipotrélico? Tá? O primeiro discurso é sobre isso, né? É alguém antipático, antipodático, alguém antipático, alguém chato. Ele põe aqui pedante. O que é pedante? Alguém que preserva muito a língua portuguesa, a pessoa chata que fica corrigindo cada detalhe da frase de alguém, que conserva muito a tal da norma culta. Alguém importuno, alguém chato, sabe? Que falta respeito com a opinião alheia. Então tá, definimos o que é hipotrélico, perfeito? Depois disso, ele começa a falar do neologismo, né? Que é uma pessoa que não respeita a opinião das outras e que não valoriza o neologismo. Que acenda-nos bem a modéstia achar que o novo não valerá o velho. Ou seja, criar essa invenção de novas palavras, justamente o hipotrélico, não vale quanto o velho, que nisso não deve ser respeitado e nem ser tentado criar. E daí, por fim, por fim, na fábula é justamente o humorzinho, né? Que é tipo, ele encontra um português, que é justamente hipotrélico, fala que é hipotrélico, e ele fica, não, essa palavra não existe. Daí, como que não existe? Eu tô falando, mas não existe. Daí, o senhor também é um hipotrélico. Justamente que, tipo, ele falou, tá, entendi o que você quis dizer com eu ser hipotrélico. Justamente porque eu tentei corrigir e falar que a palavra não existe. Certinho? Então vamos lá, fazer essas duas questões aqui. Acho que dá pra ver bonitinho assim. De acordo com o narrador, o hipotrélico revela em relação à prática do neologismo uma postura. Então vamos lá. Falei até um pouco de spoiler nesse finalzinho, mas vamos lá. Indiferente, enigmática, conservadora, visionária ou inovadora. Parem o tempinho, cronometrem quanto tempo vocês conseguem fazer, mas é só um pouquinho de dica para vocês. É um textinho de 2 a 6, então teoricamente é para vocês conseguirem matar, tipo, a Unesp pensa que vocês vão conseguir matar essas de 2 a 6 questões rapidinho. Talvez vocês se confundam em uma ali, demora mais tempo, mas a questão é vocês, papum, fazer direitinho e não perder tanto tempo. Então vamos lá. Cronometrem o tempinho, acertando a questão, beleza? Então vamos lá. De acordo com o narrador, de novo, o hipotrélico revela em relação à prática do neologismo uma postura. Então, o que é? Que nem eu falei, o hipotrélico é a pessoa chata, a pessoa que né, quer ali valorizar a norma culta de todo jeito e é contra o neologismo, né? Então, indiferente? Não, né? Acabei de falar justamente, e ele fala muitas vezes que a pessoa não é indiferente, muito pelo contrário, ela não respeita a opinião de ninguém e se faz contra aquilo. Então, isso não é uma postura indiferente, né? Ela tem uma postura muito bem definida. Enigmática? Não, né? Em nenhum momento ela dá despista sobre qual é a postura dela, né? Ela se faz uma pessoa firme, tanto que aqui, a pessoa hipotrélica, ela na hora fala, essa palavra não existe, ela vai te corrigir exatamente na hora. Ser conservadora. A mais certa, né? A que parece mais correta até o momento. Justamente uma pessoa que quer conservar a norma culta, quer conservar o português, que o novo nunca valerá o velho, e aqui, ajuste-se a melhor prudência legar o progresso no passado. Então, a pessoa que quer justamente preservar tudo que já foi construído no passado. A norma culta. Visionária? Não, né? Acho que é o bem oposto do que a gente viu, né? Do conservador, uma pessoa mais mente fechada, entre aspas, por assim dizer. Inovadora, mais ou menos na mesma linha, né? Uma pessoa que não quer inovar, né? Muito pelo contrário. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Acertamos, né, turminha? Então, vamos lá. Vamos para a questão 3, mesmo esqueminha. Considerando que sonejar constitui um neologismo formado pelo radical sono e pelo sufixo ejar, que exprime aspecto frequentativo, a inércia que soneja em cada canto do espírito, segundo parágrafo, contribui segundo o narrador para. Mesma coisa. Vamos lá. Para o tempinho, cronometra, e vamos ver qual que vocês acham que são. Beleza? Passou? Todo mundo acertou? Então vamos lá. Vamos achar o sonejar primeiro aqui no nosso texto? Segundo parágrafo, somos todos neste ponto um tento ou cento hipotrélicos, salvo exceto um neologismo contundente, confunde e quase ofende. Perspica-nos a inércia que soneja em cada canto do espírito e que se refestela com os bons hábitos estadados. Então, o que é? Justamente tem os bons hábitos ali estadados, a gente está seguindo uma vertente normal, só que o neologismo vem justamente para confundir, para abalar, aqui, ó, quase ofender essa inércia, né? Esse ritmo que a gente segue igual, né? Essa estabilidade que a gente chega da língua portuguesa, né? Os bons hábitos estadados, de preservar tudo aquilo. Então o neologismo justamente vem para abalar isso. Pensando nisso, vamos aqui para a perguntinha. Ele leva em consideração o sonejar, radical sono, mais ejar, ou seja, justamente algo sonolento, né? Que essa inércia da língua portuguesa é algo sonolento e que o neologismo vem para dar uma despertada nela. A inércia que soneja em cada canto do espírito contribui, segundo o narrador, para a degradação da norma padrão? Não, né? Acho que muito pelo contrário. É,
o texto do João Guimarães Rosa justamente tenta trazer pra gente o quão o neologismo é importante para preservar a língua portuguesa, não degradar ela. Porque, óbvio que não é apenas só inventar novas palavras, mas é justamente conseguir dar um significado a elas e incorporá-las na língua portuguesa. A exemplo, o próprio hipotrélico, que ele faz questão de citar o texto inteiro que ele inventou. Então, muito pelo contrário, né? O sonejar não vem para degradar a norma padrão. Vem por se bem incorporada, vem para revitalizar a nova norma padrão, né? O novo português. A invenção de novos vocábulos. Essa daria para confundir, né? Porque justamente neologismo ali, inventar novas palavras, novos vocábulos, mas é só para isso que serve? Tipo, é só a gente cria palavras só por criar, só por inventar novos vocábulos? Não, né? É justamente isso que ele fala, que tipo, a incorporação do. Quer ver, ó, sob mais que tratando-se de palavra inventada e como adiante se verá, embirrando hipotético que não tolerar neologismo, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Mas ele, tipo, tratando-se de nova inventada e como adiante se verá. Ele pega muito disso de criar nova palavra e como ela vai ser incorporada, como ela vai ser valorizada, que significado que ela vai ter, que essência que ela vai carregar com ela no, em construção de frases. Então, é muito mais do que só criar uma nova palavra, né? É como incorporar ela, acho que essa é a palavra, incorporar ela na língua portuguesa. Então, essa pode confundir. Vamos deixar aqui no neutro, porque vai que tem. Todas as outras são erradas, mas a gente deixa aqui. A gente sabe que é realmente inventar umas palavras, mas é algo muito a mais. Valorização da língua coloquial. Não, né? Acabou, lemos aqui agora há pouco. O neologismo, ele vai contunde, confunde e quase ofende a língua coloquial. Então, não tá, o sonejar não vem de valorizar isso, né? Vem para justamente abalar e dar uma modificada ali nessa estrutura da língua coloquial. Então, não é a letra C. Letra D, a renovação radical da língua. Também não, né, gente? Parando para pensar, ele em nenhum momento fala, temos que agora só viver de novas palavras. Temos que só agora abandonar tudo o português que já foi escrito e só preservar, só inventar palavras e viver com elas. Não, né? Ele só fala que, tipo, existe a pessoa hipotrélica que é aquela que se recusa de qualquer jeito a aceitar que novas palavras podem existir e substituir justamente a do passado, substituir o velho. Então, não é, ele nunca propôs mudar tudo na língua portuguesa, renovar radicalmente isso. Ele só propôs a incorporação e a aceitação que novas palavras vão surgir e que a gente tem que aceitar elas. E por último, a sobrevivência do idioma. Essa é que já falei bastante até na B, essa é a mais correta, né, gente? Porque justamente ele fala como é importante a gente abalar. Aqui, ó. Perspica-nos a inércia que soneja em cada canto do espírito. Ele fala justamente que, tipo, a formação dessas novas palavras, a vista ou sonejar, quando incorporadas numa língua viva, é isso que faz ela viver, é isso que faz ela sobreviver. É justamente essa renovação constante, é inventar novos vocábulos, é dar novos significados a palavras e não ficar preso a só o que foi construído, senão a gente nunca vai conseguir avançar, né? Senão vai se tornar uma língua realmente morta, que a gente não vai ter nenhuma renovação, não vai ter nenhuma sobrevida a ela, né? Então, justamente o muito mais que eu falei de inventar novos vocábulos é como vai ser incorporado e tudo mais. E isso faz a língua se mover, né? Faz ela girar e, consequentemente, a sobrevivência do nosso idioma. Certinho? Qualquer dúvida, vocês falam. E pra finalizar nossa aula, não podia faltar o filminho da vez, né? Bom, como a gente tá de férias, não vou passar aqueles filmes pesados que eu passei pra vocês da outra vez, tudo bem? Aquela série do Black Mirror que eu falei. Vamos passar coisa levinha, mas que também tá pra usar, né? O filme é Viva a Vida é uma Festa da Disney. Acho que a maioria já conhece, ou talvez já até tenha visto. Mas por que que a gente fala de Viva? Que nem eu falei, o filme mais levinho pra todo mundo. Mas o que que a gente pode usar em falando de vestibular, né? Nosso repertório sociocultural. A gente pode ir para dois caminhos. Pode ser o dos idosos, que a gente viu, acho que semana retrasada, talvez, na penúltima aula antes das férias, que eu passei, até mostrei para vocês, né, a proposta de redação falando da valorização dos idosos e tudo mais na sociedade, acho que foi do Enem, né, se não me engano. E no Viva realmente tem essa construção, né, da relação do Miguel, que é o protagonista aqui, com a avó dele, e dá para vocês seguirem nesse caminho de valorização, né, dos idosos, ou para justamente preservação cultural, né, de história e toda o filme se trata sobre no Dia de los Muertos, né, e toda a celebração que eles fazem, toda a organização e festa. Então dá para vocês puxarem muito da preservação cultural, né, que a gente tem que ter, porque isso é uma coisa que surgiu ali no México, tudo mais, eles realizam tudo todos os anos no Dia de Finados, e é uma visão completamente diferente que o mundo em geral tem, né, do Dia dos Finados. E só que justamente uma visão muito histórica que vem lá de trás na história do México e que eles preservam até hoje. Então, dá para vocês seguirem essas duas linhas. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Qualquer xingamento, dúvida, elogio, vocês podem mandar para mim, vocês têm meu número. E bora que bora. Boas férias a todos, viu?